Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é Ansiando por Mais. E como verso principal para memorizar, nós temos 1 Coríntios 10:6, onde lemos: E estas coisas foram-nos feitas em figura, ou símbolo, para não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram. Os autores do Novo Testamento apresentam as histórias registradas no Antigo Testamento como símbolos de realidades espirituais. Assim, Paulo apresenta a travessia do Mar Vermelho como símbolo do batismo do crente. João Batista apresenta os sacrifícios de animais realizados no templo como símbolo da redenção em Jesus. E no livro de Hebreus, podemos ver o sábado da criação e a conquista de Canaã como símbolos do descanso que Deus concede ao seu povo. E para melhor compreensão, dividimos o nosso tema nas seguintes seções: o símbolo do batismo, 1 Coríntios 10, 1-4, símbolo da redenção, João 1:36, e símbolos do descanso. Entrar no repouso, de acordo com Hebreus 3, 7-4, o porquê de alguns não entrarem no repouso, de acordo com Hebreus 4, 3-7, e o repouso futuro aguardado pelo povo de Deus. E falando sobre símbolos, ou a figura de linguagem simbólica, a Bíblia traz o conceito de que fomos batizados em Moisés, ou seja, 1 Coríntios 10, 2 diz que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E o que significa isso? É uma linguagem simbólica e sabemos que um símbolo é exemplo que nos ajuda a entender outra coisa. O relato do êxodo de Israel está repleto de símbolos que nos ajudam a entender as realidades espirituais. Do santuário, por exemplo, Paulo diz especificamente que ele era um símbolo para o tempo presente. Hebreus 9, verso 9. E como exemplo de símbolos e realidade, nós temos aqui alguns que a Bíblia apresenta, como por exemplo, ao cruzar o Mar Vermelho, Israel deixou a escravidão do Egito e entrou, sob a nuvem, em uma nova vida de liberdade. E na realidade, no batismo, deixamos a vida de escravidão sob o pecado e entramos em uma nova vida em Cristo Jesus. O símbolo também é que Deus proveu o maná para o povo se alimentar. E a realidade é que Jesus é o pão da vida. No símbolo, eles beberam da água da rocha. Na realidade, Jesus é a água viva. E falando ainda sobre símbolos, a Bíblia apresenta também o conceito de ritual e sacrifícios. Por exemplo, em João 1, verso 36, e vendo passar Jesus, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dado que o sangue é um símbolo de vida, que lições podem ser tiradas dos sacrifícios mostrados em Levítico, que João diz serem um símbolo de Jesus? Vimos mais uma vez aqui símbolo e realidade. O símbolo diz que o ofertante coloca as mãos sobre o cordeiro. Na realidade, nós confessamos os nossos pecados a Jesus. O símbolo diz que o pecador degolava o animal. Na realidade, recorremos e reconhecemos que Jesus morreu por nossos pecados. No símbolo, os sacrifícios, o sacerdote colocava o sangue nos chifres do altar e derramava o resto. Na realidade, o sangue que Jesus derramou na cruz tem o poder de nos redimir. No símbolo, o sacrifício é queimado sobre o altar. Na realidade, entregamos nossas vidas a Jesus. No símbolo, o sacerdote faz expiação pelo pecado. Na realidade, Jesus expia nosso pecado. O povo de Israel, na verdade, é o exemplo de descanso. E nós colocamos aqui a palavra exemplo, entre aspas, porque o povo de Israel não é exemplo para ninguém de obediência. Mas, como estamos falando de uma linguagem de símbolos, Israel aqui representa, sim, o povo que deveria
ter entrado no descanso da forma como Deus planejou. Em Hebreus 3 e 4, Paulo entra diretamente no tema do descanso, usando símbolos retirados do Antigo Testamento. Deus prometeu um descanso para Israel quando eles possuíram a terra de Canaã. No entanto, apenas aqueles que acreditaram e perseveraram poderiam entrar nesse descanso. Para descansar em Cristo, devemos confiar plenamente em suas promessas, acreditar completamente e perseverar todos os dias em nossa comunhão com Ele. Onde estão as promessas? Como você pode acreditar nelas? Como devemos perseverar? O nosso exemplo é que, lendo a palavra de Deus com fé, nós vamos encontrar essas promessas. Deus prometeu um descanso para o seu povo no futuro. E a mensagem bíblica é: não endureçam o coração. Salmos 95:11 diz que a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, disse o Senhor. O pensamento de Paulo em Hebreus 4, 3 a 7 pode parecer confuso. O que o juramento de Deus tem a ver com o sábado e a criação? Lembramos que estamos falando de símbolos. Paulo usa a desobediência do povo para o qual, ou seja, através do qual eles não entraram em Canaã, por sua desobediência, como um símbolo da rejeição de Jesus a Israel como nação. E embora Deus tivesse determinado desde o início da criação que seus filhos teriam descanso, nem todos o alcançariam. O descanso prometido é o repouso da alma que ocorre com total rendição a Cristo e com a integração da vida ao propósito eterno de Deus, de acordo com Isaías 30, verso 15, Jeremias 16, 6 e Mateus 11, 29. E a Bíblia diz que ainda temos tempo para entrar nesse descanso, mas é urgente que tomemos a decisão agora. Há um prazo para entrar, e esse prazo é hoje. A mensagem bíblica mostra que o povo de Deus nos últimos dias está conquistando uma cidade celestial. Hebreus 4, 9 diz que, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Lendo Hebreus 4, 8, vimos que não foi Josué quem introduziu o povo de Israel para descansar quando eles entraram em Canaã. Não era o repouso do qual fala o Salmo 95 que Paulo usa aqui. De qual repouso, então, Paulo está falando? Voltamos aos símbolos. Há um descanso futuro ligado a Canaã celestial e ao sábado. Este descanso reflete o descanso de Deus no primeiro sábado da história. Significa que podemos cessar nossos trabalhos e confiar em sua salvação. A melhor preparação que podemos ter para a segunda vinda de Cristo é descansar com firme fé na grande salvação que Ele nos trouxe e em sua primeira vinda. Você e eu devemos acreditar em Cristo como nosso Salvador pessoal. Seremos salvos eternamente quando entrarmos pelos portões da cidade. Então poderemos nos alegrar salvos, eternamente salvos. Mas até lá precisamos ouvir as admoestações do apóstolo citadas em Hebreus 4:1. Vimos que ter um conhecimento de Canaã, cantar hinos de Canaã, regozijar-se com a perspectiva de entrar em Canaã, não levou os filhos de Israel aos vinhedos e oliveiras da terra prometida. Eles só poderiam realmente torná-la sua ocupando-a, cumprindo as condições, exercitando a fé viva em Deus, agarrando-se às suas promessas.